Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema, né, que é extremamente recorrente nos coaches, que eles me perguntam muito, que é: como é que eu entro nas empresas? Né? E hoje eu quero conversar aqui com você, então, exatamente sobre isso. Por quê que os coaches têm tanta dificuldade de entrar nas empresas? Vamos combinar o seguinte: se tiver dúvidas, coloca aí que no final eu respondo, ok? Mas o que é que faz os coaches terem dificuldade de entrar nas empresas? Já que entrar nas empresas, eu garanto para vocês que não é difícil. É muito mais difícil você vender um processo de life coach do que você vender um processo de coaching, um processo de desenvolvimento para as empresas. Por quê? Porque as empresas necessitam, né? As empresas já têm verba destinada para isso. Tem uma questão extremamente interessante nas empresas que é diferente de qualquer outro nicho. Né? O coaching, os processos de desenvolvimento, eles geram renda. Essa é uma grande diferença de outros processos de desenvolvimento. Todos os processos de desenvolvimento que eles geram renda são processos muito mais fáceis de serem vendidos. Mas então por quê, né? Que muitos coaches dizem que têm dificuldade de entrar nas empresas. Vamos lá, é sobre isso que eu quero conversar hoje aqui com você. Primeiro, um dos motivos que levam os coaches a terem dificuldade de entrar nas empresas é o seu próprio mindset, certo? Se você não tiver um mindset de empresário, se você não se trabalhar para ter uma visão de empresa, dificilmente você conecta com as empresas, certo? Segundo motivo, porque muitos coaches não conseguem entrar nas empresas. Não tem um portfólio de serviços. Tem apenas 2 serviços na sua esteira. E isso, com certeza, dificulta você de entrar nas empresas. Mas aqui você precisa entender, eu já falei isso e quem me acompanha sabe disso, você pode ter no mínimo 12 serviços na sua esteira, né, para oferecer para as empresas. Você precisa conseguir chegar na empresa e atender qualquer demanda que a empresa tenha em termos de liderança, de desenvolvimento comportamental de líderes. Uma outra questão que impede muitos coaches de entrar nas empresas, que tem a ver com o primeiro ponto que eu falei, que é do mindset, que é não saber falar a linguagem das empresas. Né? A linguagem das empresas é uma linguagem de resultados. Você precisa falar de resultados, certo? As empresas não querem saber de coaching, não querem saber de treinamento, elas não querem saber de metodologia. As empresas querem saber no que é que você ajuda elas, né? Em termos práticos de resultado. Então, você precisa saber falar a linguagem das empresas, porque se você não sabe falar a linguagem das empresas, dificilmente você conecta com as empresas, né? Dificilmente você gera credibilidade nas empresas, certo? E um outro ponto extremamente importante, que muitos coaches, né, não dominam, é o processo de vendas. Né? Mas aqui você precisa entender alguns pontos importantes. O processo de vendas na empresa, de coaching, de processos de desenvolvimento, é uma venda diferente. Né? Muitos coaches ficam assim, eu vou aprender técnicas de vendas, eu preciso aprender técnicas de vendas. Só se eu estiver muito enganada, mas o que a minha vivência mostra, a minha experiência mostra, é que você não tem que aprender técnicas de vendas. Né? O que você precisa é ter domínio metodológico e, a partir disso, saber conduzir o processo de vendas. Você sabia que 80% da venda dos projetos são realizadas na primeira reunião? Não é na sua proposta. Só que a maioria dos coaches não sabem realizar, né, uma reunião estratégica de vendas com as empresas. Né? Ou vai para a empresa só querendo falar do seu serviço, falar do que ela pode ajudar, né? E não faz uma venda relacional.
E quando nós estamos falando de processos de desenvolvimento de líderes, nós estamos falando de uma venda relacional. O que isso significa? Que primeiro você precisa se conectar, você precisa se relacionar com a empresa, para aí sim você vender, certo? Por quê? Porque a empresa vai estar colocando nas suas mãos um dos bens maiores que ela tem, que são os seus líderes. Muitos coaches me dizem assim, ai, Liana, mas a empresa marcou 1, 2, 3 reuniões comigo. Eu digo, perfeito. Essa é uma empresa séria. E essa é uma empresa que o que ela fechar com você, você de verdade vai conseguir dar muitos resultados para ela. Por quê? Porque ela não está pegando o primeiro que apareceu na frente. Porque ela está entregando o seu bem mais precioso nas suas mãos, que é os líderes. E por que eu digo que os líderes são um dos bens mais preciosos da empresa? Porque são os líderes que influenciam, que fazem o resultado da empresa. Então, ela realmente tem que saber, ela realmente quer te conhecer. E as empresas que fazem isso, elas estão bem cotadas para mim. Por quê? Porque são empresas que estão sérias. São empresas que realmente aquilo que ela combinar com você, ela vai fazer, ela vai cumprir. Mas, quando nós estamos falando de vendas, e por que a maioria dos coaches não conseguem entrar nas empresas, é porque eles não dominam o processo de vendas de uma forma geral. E aqui a primeira coisa que você precisa entender é isso. Quando nós estamos falando de processos de desenvolvimento dentro das empresas, nós não estamos falando de uma venda comercial. Nós estamos falando de uma venda relacional. Que o primeiro ponto vai ser você gerar credibilidade. Conectar com a empresa confiar em você. Senão ela não vai fechar com você. Ok? E quando nós estamos falando no processo de vendas, nós estamos falando que tem 2 estratégias que você precisa ter, que são as estratégias de atração, quer dizer, como é que você atrai essas empresas, esses empresários, esses líderes. Mas tem a segunda estratégia que é de conversão, porque de pouco adianta você atrair se você não sabe converter. E converter a ele virar seu cliente. E a venda, para empresas e para líderes, ela tem várias particularidades. Por exemplo, você precisa, então, ter estratégias de atração, certo? Como é que você atrai? Como é que você atrai? Quais são as suas estratégias? Que estratégias você tem hoje de conversão, de atrair as empresas e os líderes? Mas, como eu disse, de nada adianta você atrair. Se você vai para uma reunião estratégica de vendas e você não sabe conduzir essa reunião, você não sabe conectar, você não sabe criar autoridade, você não sabe fazer briefing, você não sabe fazer diagnóstico, você não sabe fazer proposta, quer dizer, você não vai fechar. E eu sempre digo, porque isto é real, a 80% da venda, ela se dá da primeira reunião. E sabe por quê? Exatamente porque você não vai estar vendendo. A sua estratégia não é de venda direta naquele momento. A sua estratégia é de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, 80% da venda se fecha, acontece nessa primeira reunião. E por que esta reunião? Por que 80% da venda ocorre nessa reunião? Porque como a estratégia é relacional, não é uma estratégia de venda direta, a empresa, ela não te sente ali vendendo. E se ela não te sente vendendo, você consegue já quebrar todas as objeções que a empresa possa ter. Muitos coaches me dizem assim, como é que eu quebro as objeções das empresas? As empresas têm muitas objeções. Você quebra fazendo uma reunião estratégica de vendas. Outro ponto, você faz uma reunião estratégica, certo? Você faz um briefing adequado. A maioria dos coaches não sabem fazer briefing com a empresa.
né? Se você não sabe fazer briefing, você não vai saber fazer diagnóstico e muito menos uma proposta diferenciada. Muitos coaches me dizem assim: Eliana, eu fiz esses tempos uma pesquisa, né, onde eu perguntei para os coaches onde estava a maior dificuldade deles, né? Se era em briefing, em diagnóstico ou em elaboração de proposta. Quase 80% disse que a sua dificuldade era em diagnóstico e elaboração de propostas, né? E, na verdade, se você tem dificuldade de diagnóstico e de elaboração de proposta, é porque você não soube fazer o briefing bem feito. E se você não conseguiu, não sabe fazer briefing com a empresa, né, você não vai saber fazer diagnóstico. E você não vai saber fazer uma proposta diferenciada. Muitos coaches me dizem assim: Eliana, aqui na minha região, né, os valores são muito baixos. E eu sempre digo, se você está sendo comparado por valores, então você está com problema no seu briefing, no seu diagnóstico, na elaboração da sua proposta. Porque se você elabora propostas diferenciadas, você não tem como ser comparado no mercado. E se você não consegue ser comparado no mercado, consequentemente, não é possível ter comparação de valores também. Então, é exatamente isso que você precisa dominar. Então, eu te digo que a grande questão, na maioria das vezes, não é técnicas de venda, até porque a venda de processos de desenvolvimento não são vendas comerciais, de técnicas comerciais, são de técnicas relacionais. E como esta é uma das grandes dificuldades, né, da maioria dos coaches, eu vou estar fazendo amanhã e quarta, dia 3 e dia 4, às 8 horas da noite, 2 aulas específicas sobre isso, para a gente conversar sobre os processos de vendas relacionais, né? Sobre as estratégias de atração e as estratégias de conversão, porque aqui não é possível, né? Tanto que eu vou estar fazendo 2 aulas exatamente para nós aprofundarmos este tema. Como é que você entra nas empresas e você vende, né? Nós já vimos que trabalhar com empresas e com líderes é o grande oceano azul. Mas ele é um grande oceano azul para quem sabe nadar neste oceano. Porque senão, você nem consegue entrar neste oceano azul. Por outro lado, se você entra, você nada de braçada. Por quê? Porque é uma área extremamente carente. Carente de bons profissionais. Carente de profissionais que de verdade geram resultados para as empresas. Então, se você, né? Ah, perfeito. Ó, a Ju dizendo aí, me inscrevi. Perfeito. Se inscrevam, porque dia 3, terça e quarta, às 8 horas da noite, vou ter 2 aulas com vocês, onde nós vamos aprofundar sobre isso. Eu vou trazer para vocês sobre o processo de vendas relacional, né? Como é que conversar sobre as estratégias de atração, as estratégias de conversão, né? E vou abrir espaço para vocês perguntarem. Então, se de verdade você quer atender empresas, você quer atender líderes, se inscreve. Me pede aqui no Facebook, vai estar aqui embaixo do vídeo o link para você se inscrever, porque tem que se inscrever, porque vai ser restrito, né? Essa não vai ser uma aula aberta, ela é uma aula restrita para quem se inscrever, exatamente porque nós vamos ter toda essa interação, né? Eu quero poder conversar com vocês e aprofundar neste tema que é uma das grandes dores dos coaches, ok? E aqui no Insta, quem está aqui no Insta, me chama inbox, solicita o link, né? Que eu ou a minha equipe te encaminhamos. Mas lembrando, começa amanhã, ok? Um grande abraço. Um ótimo dia para vocês. Eu vi aqui, né? Acho que não teve perguntas. Eu estava dando uma olhadinha, né? Enquanto estávamos aqui. Não tivemos perguntas, então, se você realmente quer, né, entrar nas empresas, atuar com empresas, nadar neste oceano azul, se inscreve, que nós vamos ter 2 dias para nós aprofundarmos a questão do processo de vendas para líderes e para empresas, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e nos encontramos amanhã às 20 horas para quem se inscrever, ok?
Grande abraço, tchau.